Olá, eu me chamo Marcos e nesse vídeo veremos como são os procedimentos de teste em cabeamento de alarmes de incêndio. Na definição e implantação, devemos considerar três requisitos básicos: a especificação e recomendação do fabricante, a norma técnica aplicada e as características elétricas e físicas do sistema, como influência do meio, topologia, distância, entre outros. Devemos considerar como crítico o sistema com cabo de dados acima de 1000 metros, com mais de 2 derivações, com mais de 50 elementos endereçáveis, onde o cabo de dados passa em áreas com fios de alta tensão ou instalados em áreas industriais, onde o nível de interferência eletromagnética ocasionada por motores, solenoides, reatores e transformadores é alto. Sempre que possível, é preferível que a blindagem dos cabos seja feita com tubulação metálica, a somente a blindagem do cabo. Os cabos com blindagem em fita de alumínio possuem alta permeabilidade magnética, portanto, tornam-se ineficientes em locais com alto nível de indução eletromagnética. Os cabos com blindagem em malha de cobre são mais eficientes que os com blindagem em fita de alumínio. Quando se utiliza blindagem em cobre, preferência é para a malha trançada e com maior densidade possível. A blindagem aumenta bastante a capacitância do cabo. Isso faz com que os sinais elétricos da comunicação de dados em sistemas com frequência de trabalho maior tenham atenuação maior, quanto maior a capacitância. Alguns fabricantes recomendam a utilização de cabos sem blindagem por esse motivo. Normalmente, nesses casos, é muito importante a utilização do condutor metálico para proteger a fiação contra efeitos da indução eletromagnética. A indução eletromagnética é diretamente proporcional à distância do condutor em relação ao campo eletromagnético. Para diminuir os problemas disso, normalmente os equipamentos de incêndio usam um circuito chamado amplificador diferencial, que para ter eficiência necessita de um cabo torcido. Para evitar problemas, alguns erros comuns devem ser evitados. Não faça emenda em cabos dentro de eletrodutos. Ao passar o cabo, principalmente em eletrodutos metálicos que possam estar com rebarbas de corte, ficar atento para o rompimento do isolamento quando este é puxado e utilizar caixas de passagem protegidas para efetuar as emendas. Na utilização de blindagem, cuja principal função é proteger contra interferências oriundas de indução eletromagnética, sempre atentar que essa deve estar eletricamente interligada em todo o seu percurso. Respeitar o comprimento máximo, bitola e resistência elétrica do cabo, principalmente quanto às recomendações do fabricante. Nunca passar o cabo de comunicação de dados de uma central endereçável no mesmo eletroduto de cabos de uma alimentação de rede elétrica de média tensão. Passar o cabo e tubulação metálica mais distante possível de redes de alta tensão. Identificando problemas. Temos que desfazer as emendas e derivações de cada seção e medir cada lance individualmente. Os lances devem respeitar os valores informados. No caso da resistência, deve-se considerar a soma de cada lance. No caso de haver indução eletromagnética mais intensa em um dos lances do cabo, neste deve ser providenciada uma blindagem mais efetiva, tal como a utilização de uma tubulação metálica. Procedimento para teste de cabo com 2 condutores e blindagem mais dreno. Vamos desconectar qualquer dispositivo que possua o circuito eletrônico do cabeamento, tais como central, sensores, placas de laço, entre outros. Os testes, salvo indicação contrária, devem ser feitos com a blindagem ligada ao terra da central. Teste de isolamento. Com o multímetro digital selecionado em resistência na escala de 2 MΩ, medir a resistência entre o condutor 1 e o dreno, condutor 2 e o dreno, entre os condutores 1 e 2. Todas as medidas devem acusar resistência maior do que 2 MΩ, ou seja, infinito. Teste de resistência. Curto-circuitar o condutor 1 e 2 no final do cabo em seus pontos mais distantes. A resistência deve ser menor que 50 ohms. Caso existam derivações, fazer o procedimento individualmente para cada uma das derivações. Normalmente, a exigência do fabricante é de que a resistência do cabo seja menor que 50 ohms em sua totalidade.
para se ter certeza no caso de circuitos com derivação, é necessário isolar e medir cada lance individualmente. Teste de indução eletromagnética. Com todos os circuitos abertos, o fio da blindagem ligado ao aterramento, com o multímetro na escala de 1000 volts, medir a tensão entre terra e cada um dos condutores. A tensão deve ser menor que 5 volts. Como vimos, testar cabos é um trabalho detalhado que requer muita atenção. Caso um sistema venha apresentar problemas aleatórios ou erros recorrentes, devemos suspeitar do cabeamento. Tem alguma dúvida, crítica ou sugestão? Entre em contato conosco e teremos